Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou. Tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo. Tá certo? Então vamos às perguntas. Então vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia. Valendo 10 pontos. A pergunta é: quantas moedas de prata Judas Iscariotes recebeu para trair Jesus e o entregar aos seus perseguidores? A primeira resposta diz que é 15 moedas de prata. A segunda resposta diz que é 30 moedas de prata. A terceira opção diz que é 45 moedas de prata. E a quarta opção diz que é 60 moedas de prata. Valendo! A resposta certa é 30 moedas de prata. Veja o que está escrito na Bíblia. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Essa foi fácil, hein? Agora vamos para a segunda pergunta do nosso Jogo da Bíblia, valendo ainda 10 pontos. Você está pronto? Então vamos lá. Quantos milagres a Bíblia diz que o profeta João Batista fez? A primeira resposta diz que João Batista fez 7 milagres. A segunda resposta diz que o profeta João Batista fez 13 milagres. A terceira resposta afirma que ele não fez nenhum milagre. E a quarta opção diz que o profeta João Batista realizou 3 milagres. Valendo! A resposta certa é nenhum milagre. Isso mesmo. No livro de João, capítulo 10, está escrito: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Agora vamos para a última pergunta da primeira rodada, também valendo 10 pontos. A pergunta é a seguinte: além de marido e mulher, Sara e Abraão também eram? A primeira opção, primos. A segunda opção diz que eles eram meio-irmãos. A terceira resposta aponta que Abraão e Sara eram amigos. E a quarta resposta diz que eles eram vizinhos. Você tem 10 segundos para pensar antes de dar a sua resposta, hein? Vamos lá. E a resposta certa é meio-irmãos. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 20. Na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Agora você passou pela primeira rodada. Parabéns! E agora vamos para as perguntas que valem 30 pontos, hein?
Elas são um pouco mais difíceis, mas se você se concentrar bem, vai poder fazer uma boa pontuação. Vamos lá! A primeira pergunta da segunda rodada é: quem foi sepultado por Deus em um vale? Essa pergunta, se você assistiu a novela Os 10 Mandamentos, você vai conseguir se lembrar, hein? Vamos lá! A primeira resposta diz que foi o profeta Eliseu. A segunda resposta diz que quem foi sepultado em um vale por Deus foi o rei Davi. A terceira opção diz que Deus sepultou Joabe. E a quarta opção diz que foi Moisés, o homem enterrado em um vale pelo próprio Deus. Valendo! E a opção correta é Moisés. Isso mesmo, Moisés foi sepultado pelo próprio Deus em um vale. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 34. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Vamos agora para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Qual desses apóstolos de Jesus era casado? A primeira opção diz que o apóstolo de Jesus, que a Bíblia diz ser casado, era Pedro. A segunda resposta, que diz que o apóstolo casado era João. A terceira resposta diz que era Tiago, quem tinha uma esposa. E a quarta resposta diz que o apóstolo casado era Judas. Parece que a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, hein? Então vamos lá, valendo! A resposta certa é Pedro. A Bíblia não fala exatamente sobre a esposa de Pedro, mas sim que ele tinha uma sogra. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 8. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Agora vamos para a última pergunta desta segunda fase, valendo ainda 30 pontos. Qual é o único livro da Bíblia que diz que você é feliz ao lê-lo? A primeira opção diz que é o livro de Salmos. A segunda opção diz que é o Evangelho de Mateus. A terceira opção diz que o livro que você se torna feliz ao lê-lo é o livro de Provérbios. E a quarta opção diz que o livro que você deve ficar feliz quando lê é o de Apocalipse. Eu vou te dar 10 segundos para pensar, hein? Valendo! E a resposta certa é Apocalipse. Vamos ler o que está escrito no versículo 3 do primeiro capítulo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Agora vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Olha, eu confesso que muita gente que conhece a palavra de Deus vai ter dificuldade para responder essas, hein? Vamos lá! A primeira pergunta é: quem pregou o sermão mais longo descrito na Bíblia? A primeira opção diz que foi o apóstolo Pedro, quem falou por mais tempo em um sermão. A segunda opção diz que foi Jesus, aquele que fez a pregação mais longa contada na Bíblia. A terceira resposta diz que foi o apóstolo Paulo. E a quarta resposta diz que foi o profeta Isaías. Tempo na tela, vamos lá. A resposta certa é a número 3, o apóstolo Paulo. Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 20. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora.
Uma curiosidade nessa história é que a pregação de Paulo foi tão longa que um rapaz que estava ouvindo a mensagem sentado numa janela, ele ficou com sono, caiu do 3º andar e morreu no meio da ministração. Paulo então parou o que ele estava fazendo, desceu até o lugar onde aquele jovem estava e o ressuscitou. Depois ele voltou a pregar. Olha o quanto ele estava cheio do Espírito Santo, hein? E a próxima pergunta, valendo 50 pontos, é essa: quantos anos Noé tinha quando terminou a construção da arca? A primeira opção diz que ele tinha 300 anos. A segunda opção afirma que Noé tinha 600 anos quando terminou a construção. A terceira opção diz que Noé tinha 750 anos. E a quarta opção diz que ele tinha 450 anos de idade quando entregou a arca pronta para Deus. Vamos ao tempo. A resposta certa é 600 anos de idade. Vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E agora, a última pergunta valendo 50 pontos. Vamos ver se você acerta, hein? Quantos carros o faraó usou para perseguir o povo de Israel durante o fim da escravidão no Egito? A primeira resposta diz que foram 600 carros. A segunda resposta diz que Faraó usou 400 carros. A terceira resposta afirma que os israelitas foram perseguidos por 500 carros. E a quarta resposta diz que foram 300 carros usados durante a perseguição aos hebreus. Vamos ao tempo. E a resposta certa é 600 carros. De acordo com a Bíblia, Faraó não queria perder os seus escravos de jeito nenhum e por isso, além do seu numeroso exército, colocou 600 carros para perseguir o povo de Deus até o Mar Vermelho. É muito carro, gente. Então eu vou ler para você o que está escrito em Êxodo capítulo 14. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Acertando ou errando, não importa. O importante é que você aprendeu um pouco mais sobre a palavra de Deus. E se você está gostando desse jogo, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas da sua igreja, tá bom? E agora vamos à pergunta especial do dia de hoje. Qual era o nome da primeira cidade do mundo? A opção de número 1 diz que foi Jericó. A resposta de número 2 diz que a primeira cidade do mundo foi Babel. E a opção de número 3 aponta que o nome da cidade era Biblos. E a quarta opção diz que a cidade se chamava Enoque. Relógio na tela. Boa sorte! E a resposta correta da nossa pergunta bônus de hoje é Enoque. Se você acertou, parabéns! Você ganhou mais 100 pontos. Vamos ler Gênesis capítulo 4 para conferir a resposta. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.